Oi, sexto ano. Hoje nós vamos estar falando como ocorre o movimento da Terra ao redor do Sol. É o capítulo 28 do livro de vocês, tá? É a página 154. Eu vou falar do capítulo 28 e 29 nesse vídeo, porque são capítulos bem pequenininhos. Primeiro eu vou falar sobre os movimentos de translação da Terra, né? O sistema solar, ele se originou há muito tempo, como a gente sabe, com o surgimento de uma grande nuvem de poeira. E assim se originou os planetas, onde é o nosso sistema solar, onde é a nossa Via Láctea. A Terra, ela faz um movimento ao redor do Sol, que a gente chama de translação. Então, o movimento que tem aqui ao redor do Sol, que a Terra faz, a gente chama de translação. O movimento que a Terra faz no seu próprio eixo, que a gente chama de eixo aqui, é a rotação. Qual é a relação entre o clima e os movimentos da Terra? Devido à inclinação e à movimentação da translação, a luz solar incide de maneira alternada sobre os hemisférios sul e norte durante o ano, resultando nas 4 estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. Cada um possui suas características climáticas. Então tem até essa imagem aqui que eu vou até aumentar para que vocês vejam melhor. Tá vendo aqui? É o início da primavera. Essa parte que está em vermelhinho aqui é o que a gente chama de hemisfério sul, tá? Desculpa, esse aqui de cima é o hemisfério norte. Hemisfério sul é esse que fica aqui embaixo. Então, conforme há essa rotação da Terra no seu próprio eixo, junto com a translação que ele faz ao redor do Sol, é que a gente dá as estações do ano. Então, se tiver mais próximo ao hemisfério norte, numa inclinação, vamos dizer assim, o Sol incidindo mais próximo ao hemisfério norte, é que a gente chama de primavera. E assim vai, conforme o verão, o outono e o inverno. As estações do ano. Quando a luz solar ela tem uma incidência máxima em um dos hemisférios, ou seja, ou o sul ou o norte, ocorre o solstício de verão, e no hemisfério que recebeu a menor incidência solar, a gente chama de solstício de inverno. Quando os dois hemisférios da Terra expostos de forma igual à luz do Sol, ou seja, quando os raios solares eles estão incidindo perpendicularmente sobre a linha do Equador, o fenômeno é conhecido como equinócio. Eu vou aumentar a imagem também aqui para vocês verem direitinho, mas é o mesmo que tem no livro de vocês, tá? Quando os dois hemisférios da Terra eles ficam expostos de forma igual, esse é o fenômeno que a gente chama como equinócio. Ele ocorre por volta dos dias 21 de março a 23 de setembro e define o início do outono e da primavera. Então tá aqui, ó, dia 21 de março é que começa o outono. Aqui é o 21 de junho, 23 de setembro e 21 de dezembro. Então aqui, conforme tem esse equínio, outono, o equinócio de primavera, o solstício de inverno e o solstício de verão. Como acontece o eclipse, tá? O que é o eclipse? O eclipse solar, ele ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Quando isso se dá, a Lua bloqueia os raios solares que incidem sobre a Terra, ou seja, que estão sobre a Terra. Dependendo do local onde a gente está, podemos ver o eclipse total ou parcial. Uma pessoa que está posicionada numa região de sombra enxergará o eclipse total. A outra enxergará somente uma penumbra, que é um eclipse parcial. Se uma terceira pessoa estiver numa outra região totalmente iluminada pelo Sol, ela não enxergará o eclipse. Já no eclipse lunar, a Terra fica entre a Lua e o Sol. Nesse caso, a Terra bloqueia os raios solares que incidem sobre a Lua, totalmente ou parcialmente. Aqui eu tenho uma imagem que eu vou até aumentar também um pouquinho para vocês, ó. O eclipse lunar, aonde a Terra bloqueia totalmente a luz do Sol para a Lua, e aqui é eclipse solar, aonde a Lua é que bloqueia a luz para a Terra. Então, em algumas partes vão ver parcial, total, outras só uma penumbra. Agora eu vou falar um pouquinho do capítulo 29 para vocês. O capítulo 29, ele começa na página 161.
como a Terra está sempre em movimento, como é que ocorre esse movimento, né? O movimento de rotação da Terra. Os planetas do Sistema Solar, eles se movimentam em torno de si desde a sua formação. Além da translação, a Terra realiza um movimento giratório em seu próprio eixo, que a gente chama de rotação. Foi até aquela imagem que eu mostrei para vocês logo no início, tá vendo? Essa imagenzinha aqui, ó. Rotação do próprio eixo e translação ao redor do Sol. Então a Terra ele possui esses dois movimentos. Quando a gente chama de translação, é o que? Os 365 dias ou um ano. A rotação é as 24 horas que a gente dá, tá bom? Como ocorrem os dias e as noites? A passagem dos dias e das noites acontece devido ao movimento de rotação da Terra. Nas regiões do globo que percebem luz solar é dia e onde os raios solares não chegam é noite. Como o planeta leva em torno de 24 horas para completar uma rotação, o dia e a noite têm a duração aproximada de 12 horas. 12 horas do dia e 12 horas da noite, que a gente forma 24 horas, tá bom? A duração dos dias e das noites. Durante o verão, em muitos lugares do planeta, os dias são mais longos, com mais de 12 horas de sol, e as noites são mais escuras. Porém, nesses locais acontece o contrário no inverno. As noites são mais longas e os dias são mais curtos. Quanto mais próximo do solstício de verão, o sol nasce cada vez mais cedo e põe cada vez mais tarde. À medida que o solstício de inverno, né, no hemisfério norte, que é em torno de 21 de junho e 21 de dezembro, se aproxima o sol, nasce a cada dia mais tarde e se põe cada dia mais cedo. As diferenças na duração dos dias e das noites, elas não são visíveis em todas as regiões do nosso planeta. Quanto mais próximo da linha do Equador, que é aquela linha do meiozinho que a gente tem, que vocês já devem ter estudado lá na 5ª série, lá na 4ª série, menor é a diferença, uma vez que a região do planeta ela recebe praticamente a mesma intensidade de luz solar, tá? Então, nesse capítulo 28 e 29, eu falei para vocês o que? O movimento que ocorre no planeta Terra, movimento de translação, movimento de rotação. Eu falei para vocês as 4 estações do ano, como que forma aí essas 4 estações. Falei para vocês do equinócio, do solstício, é uma palavra um pouquinho difícil. Falei do eclipse solar e do eclipse lunar, o que é cada um, qual é a diferença deles dois, né? Falei quanto tempo demora a translação e quanto tempo demora a rotação. Disse também para vocês como que é feita essa passagem de dia e de hora. E falei um pouquinho sobre essa duração dos dias de noite, que dependendo do solstício ou do equinócio, acontece um pouco mais longo de dia ou um pouco mais longo de noite. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu estarei respondendo, tá bom? Tenham uma ótima semana.